minha gente, com alegria que temos, como falamos do Dr. Luiz Carlos, que vai gentilmente atendendo o convite nosso, está aqui para fazer o estudo de um tema da sua escolha e cabe a nós envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Queridos companheiros e companheiras, boa noite. Com muita alegria, retornando à casa de Eurípides. Em primeiro lugar, cumprimentando todas as mulheres, né, pelo Dia Internacional que hoje se comemora. Né? Aliás, vocês sabem por que não tem Dia Internacional dos Homens? Vocês não sabem? Então vou contar para vocês. Conta a lenda que no paraíso Deus trouxe 2 presentes para Adão e para Eva. Em primeiro lugar, se dirigiu para Adão, para que ele escolhesse um dos 2 presentes. Né? E ele abriu uma caixa e olhou e perguntou: para que serve isso? Era o piu-piu. Né? Aí Deus falou: isso serve para fazer xixi. Né? Aí ele: como é que funciona? Aí Deus explicou, ele atarrachou e adorou. Falou: é isso que eu quero. E saiu pulando, que nem uma criança, né? Molhando todo o paraíso. Molhando as árvores, os animais, etc. Né? Todo feliz com o seu brinquedinho. E aí Eva olhou para Deus e disse assim: e para mim, o que restou? O que é este outro presente? E os 2 olhando aquela euforia infantil de Adão, Deus respondeu: cérebro, Eva. O outro presente é um cérebro. E é por isso que a gente não tem nem Dia Internacional. Mas enfim, a gente chega lá, né? O espírito não tem sexo. Nós escolhemos o capítulo 10º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos falar de misericórdia e maledicência. Não é? Não foi coincidência de ser o Dia Internacional das Mulheres. Não, juro que não foi. Só depois que eu soube, inclusive, né? Tem nada a ver com esse negócio de fofoca, nada disso. Mas enfim. Então, no capítulo 10º, né, capítulo 10º, item 19, o capítulo 10º é Bem-aventurados os misericordiosos, né? Nós vamos ter 2 perguntas de São Luís, né? Normalmente o Evangelho não tem perguntas, né? É mais comum, né, nós termos as 1019 perguntas no Livro dos Espíritos. Mas, excepcionalmente, Kardec colocou 2 perguntas feitas a São Luís nesse capítulo, né? Tratando exatamente sobre essa questão muito importante, né? E que tem a ver com tudo isso que nós naturalmente estamos fazendo aqui. Como foi lida aqui a mensagem inicial de André Luiz, do aproveitamento do tempo, né? Nós não podemos desperdiçar o precioso tempo da encarnação para, naturalmente, melhorarmos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos equívocos, transformá-los, naturalmente, em virtudes. E se nós não fizermos um estudo aprofundado dessas nossas imperfeições, naturalmente nós não teremos material instrumental para trabalhar, não é? Então, em cima disso, Allan Kardec fez questão de perguntar a São Luís com relação a essa coisa tão corriqueira, vamos dizer assim, entre nós, que é observarmos, julgarmos, avaliarmos as condutas alheias. Não é? Porque existe uma confusão muito grande com aquela frase, né, do Cristo, né, não julgais para não serdes julgados. Muitas pessoas, tomando ao pé da letra, né,
ficam absolutamente desconfortáveis em achar que a gente nunca deve avaliar nada na conduta de ninguém. E em cima dessa questão, Allan Kardec quis aprofundar bastante esse tema, perguntando: como ninguém é perfeito, então também ninguém teria o direito de repreender o seu próximo. Vejam a sapiência do codificador, né? Na medida em que nós não somos perfeitos, nós não teríamos condições de repreender o próximo. Ele se dirige à espiritualidade nesses termos, né? Se nós somos também plenos, absolutamente cheios de dificuldades, como é que nós vamos repreender a outra pessoa? Será que é assim? Kardec quis saber. E a resposta, certamente que não é esta a conclusão a tirar-se. Cada um deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, sobre os que estão sob a nossa tutela. Obviamente, né? Sob a nossa responsabilidade, seja em que área for. Se nós somos professores, com relação aos alunos; se nós somos pais, com relação aos nossos filhos, né? Em qualquer coletividade onde tenhamos pessoas sobre a nossa subordinação, naturalmente a nossa responsabilidade em trazer uma melhoria para esse grupo, para essa microcomunidade, é muito grande, né? E naturalmente, se nós não tivermos a capacidade, que hoje em dia, né, no tempo de Kardec, algumas expressões não existiam, né? Ao longo do tempo, várias palavras foram criadas para designar determinadas atitudes humanas, né? E uma delas é assertividade, não é? Sermos assertivos é naturalmente não nos posicionarmos de forma omissa, não é? E se nós somos cristãos, temos Jesus como modelo e guia, como nos aconselha a questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos perceber que a sua conduta sempre foi assertiva. Ele sempre teve o equilíbrio perfeito entre firmeza de um lado e ternura do outro, racionalidade numa ponta e sentimento na outra, em todas as suas condutas, não é? Quando tinha que advertir, o fazia de forma firme, mas ao mesmo tempo amorosa, não é? Então isso é ser assertivo, é observar algum tipo de desvio de conduta e naturalmente ter a coragem, a firmeza de apontar. Aliás, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso, né? Que o mal é ostensivo. Por que o mal campeia, né? Por que ele nos dá a impressão de uma progressão geométrica, enquanto o bem, o mal é uma progressão geométrica, enquanto o bem parece que é uma progressão aritmética, bem mais lenta, né? Por que isso? Por que praticamente só se fala no mal? Praticamente só se divulga o mal pela mídia, né? Pelos meios de comunicação, né? Mesmo nas nossas conversações, né? Não vamos culpar só a mídia, não é? Por que isso acontece? E a resposta dos Espíritos é: porque o mal é absolutamente pródigo em fazer estardalhaço, enquanto o bem é tímido e omisso. Não é? Porque quando nós temos que nos posicionar, muitas das vezes, né? E ainda mais quando temos o conhecimento espírita, o que não deveria acontecer, muito pelo contrário, porque o espírita deve ter uma participação social muito importante na transformação da sociedade. Muitas das vezes a gente fala: mas lá na frente, essa pessoa que está plantando mal vai colher.
Na outra encarnação ela vai vir com dificuldade. Muitas das vezes nós vamos jogando, transferindo essa responsabilidade que é nossa para situações alheias à nossa vontade, ao nosso livre-arbítrio, não é? Então, absolutamente, não é? Nós temos que assumir todas as nossas responsabilidades. E, naturalmente, como disse aqui, a conclusão não é essa, né? De que nós, na medida em que nós também somos imperfeitos, nós vamos ter dificuldade. Imagina com os filhos, né? Se a gente não se posiciona com relação, mas eu também sou cheio de defeito, quem sou eu para aconselhar o meu filho para tomar tal ou qual decisão, não é? Nós vamos nos omitindo. E também o Livro dos Espíritos é claro, é cristalino quando diz que nós seremos responsabilizados por todo o mal que nós fizermos, mas também por todo o bem que nós deixarmos de fazer e que naturalmente se transformará no mal. Será preenchido pelo mal, às custas do quê? Da nossa omissão. Então vamos vendo aqui que já não é bem assim, né? Aquela frase do Cristo, né? Não julgais para não ser julgado, ela tem um outro sentido que a gente vai ver no desenvolvimento, né, do nosso estudo da noite, mas que nós precisamos nos posicionar. Mas isto, olha, São Luís continua o desenvolvimento da resposta. Mas isto deve ser feito com moderação, para um fim útil, e não pelo prazer de denegrir, como se faz, vírgula, na maioria das vezes. Não é? Porque na maioria das vezes, quando se faz algum tipo de comentário, quando se faz algum tipo de advertência sobre a conduta alheia, não existe uma finalidade útil. Como nos ensinou, antes do Cristo, um seu emissário, que reencarnou na Grécia antiga, 400 anos antes, mais ou menos, do Cristo, chamado Sócrates. E temos uma historinha que acho que a maioria conhece, mas é bom relembrar porque tem a ver sobre isso, né? Sobre essa questão do maldizer. A palavra maledicência é nós maldizermos alguma coisa, é nós não enxergarmos o lado positivo nem das situações, nem das pessoas, né? E conta-se que um dos discípulos de Sócrates veio correndo trazer uma fofoca, vamos usar o termo, né, que estava correndo na Grécia sobre a figura deste grande filósofo e enviado do Cristo, né? E aí, quando ele chegou perto de Sócrates, disse: Senhor, tenho uma notícia para lhe dar que está correndo por toda Atenas sobre a sua pessoa. E já estava empolgado, né? Para contar a história, porque para falar mal é uma maravilha, né? É uma beleza, né? Como eu contei aqui da outra vez, né? Jonas, quando vai a Nínive para dizer que a cidade de Nínive ia ser destruída, né? Ele foi com um prazer enorme, né? Aí quando a cidade não foi destruída, ele ficou deprimido, ele ficou triste, né? Porque nós ainda temos prazer, né? Infelizmente, em algumas situações menos felizes. Então ele chegou todo empolgado, e antes que ele começasse a falar, Sócrates disse assim: olha, antes que você me diga, eu preciso fazer 3 perguntas para você. Se todas as 3 perguntas forem positivas, aí você me conta o fato. Ele ficou meio conturbado. Pois não, é o mestre, o senhor tem todo o direito de perguntar. Qual é a primeira pergunta? Esta informação que corre na Grécia e que você vai me trazer é verdade? Porque a gente vai repetindo as coisas sem saber se é verdade, não é? Escuta, até tem um ditado popular brasileiro, né? Escuta o galo cantar, não é isso? Não sabe nem aonde. E quem conta um conto
Aumenta um pouquinho, porque a gente gosta, né, de botar o nosso pitacozinho, né, aumentar um pouquinho a dimensão para dar ênfase, né, para a pessoa ficar atraída pela nossa conversa, não é assim? Acontece com vocês, não? Então ele perguntou, é verdade? E aí o discípulo falou, eu não sei. Realmente eu não sei se é verdade, né? Eu não posso afirmar, porque está correndo, mas eu não tenho essa convicção de que esse fato é verdadeiro. Ao que Sócrates meneou a cabeça e disse, bom, então já complicou porque não passou pela primeira peneira, né? Mas tem uma segunda peneira, né? É isto que você soube, né, e tal, sobre a minha pessoa e tal. Você já disse que não é verdade, né? Mas é uma coisa boa. E o cara olhou para ele e falou, não está doido, né? Mas é óbvio que não é uma coisa boa, porque normalmente a gente não dá notícia boa, né? Apesar do Evangelho, né, ser a boa notícia, né? Tem gente, como muito bem falou o nosso irmão, né, recordando Kardec, que o espírito é alegre. Por quê? Porque o espírito é um trabalhador de última hora. Do quê? Do Evangelho redivivo. O Evangelho é boa notícia, então tem que dar boa notícia sorrindo. A gente vai dar boa notícia triste, né? Chegar para o nosso irmão e falar assim, ó, você acabou de ganhar no PHC, né? Triste, né? Não, tem que dar a notícia alegre, né? Então, naturalmente, Sócrates perguntou de forma incisiva, né, se aquilo era uma coisa boa. Ele falou, mas é óbvio que não é. Não é coisa grave sobre a sua pessoa. Ele falou, realmente, você não passou pela segunda peneira, mas vai lá a terceira, né? Não passou nem pela primeira, nem pela segunda. Mas vamos tentar a última, né? Essa coisa que não é verdadeira, você não sabe se é verdadeira, nem é boa, pelo menos é útil. Ele pensou na fofoca, né? Porque a fofoca nunca é útil, né? Já pararam para pensar? Ela nunca é útil, porque ela está sempre focalizando, ampliando um lado negativo. Então ela não pode ser útil para ninguém. E aí ele falou, também eu acho que não é útil. Aí Sócrates, nem para mim, nem para você, para nenhum de nós dois. Então não me conte e vamos dar atenção, né, despender o nosso tempo para aquilo que verdadeiramente é importante, não é? Então, naturalmente, nós já vamos vendo aqui que essa prescrição de Sócrates também já vai, né, neutralizar muito das nossas conversas. Fica até sem graça, né? Já pensou? Quando a gente entra, né, num ciclo que o pessoal está falando, né, e a gente pensar, mas será que é verdade? Será que é bom? Será que é útil? Né? A gente já esmorece. Não esmorece? Né? Porque a gente gosta, né? Até tem um fato do Chico, né, contar que as pessoas estavam falando de um político lá de Minas Gerais, né? Falando mal de um político e tal. E aí todo mundo, porque ele rouba, né? No tempo do Chico, os políticos roubavam, né? Naquele tempo o pessoal roubava, desviava dinheiro e tal. Aí o pessoal estava comentando que desvia fogo pego com a boca na botija e tal. E aí, Chico, não é? Aí o Chico ficou, que médium é fogo, né? Fica também com vontade de participar. Né? Quando ele ia fazer um comentário, o Emmanuel apareceu como senador romano, né? Públio Lentulus. Na frente dele ele fala assim, não fale nada, fique quieto. Aí ele engoliu, né? Porque ele já ia falar alguma coisa. Ele nem ia falar mal do político, ele ia falar, meu filho, né? Aquela coisa, daquele jeitinho dele, meu filho, quem sabe, né? Mas ele engoliu e ficou vermelho, engasgou, né? Aí todo mundo ficou olhando, mas esse cara é meio doido, né? Em vez de falar, ele engasga, ele tosse, né? E tal. E naturalmente ele não deu continuidade, porque, né, é muito comum a gente ser, como diz o Livro dos Espíritos, o arrastamento, né? É difícil a gente vencer o arrastamento para determinados hábitos que no nosso caso não são nem dessa encarnação, né? São milenares, né? A gente já gosta de fazer fofoca desde o tempo lá do Egito, né? Desde o tempo que a gente era sacerdote e tal, a gente já gostava de uma fofoquinha, né? Então essas coisas, esses impulsos, esses clichês, naturalmente eles afloram vez que outra, né? Então, exatamente o que colocou aqui São Luís, né?
feito com moderação para um fim útil. Nós deveremos fazer alguma advertência quando nós percebermos, por exemplo, coibir o mal, obviamente, não é? Quando a gente presencia uma atitude ou de agressividade, uma atitude menos feliz, de furto, mesmo da própria maledicência, né? Alguém falando mal de alguém e nós intervirmos para neutralizar aquele tipo de atitude, né? Isso tem uma utilidade muito grande. Primeiro, para fazer a pessoa pensar no que ela está falando, né? As pessoas, na maioria das vezes, nós vamos falando e não paramos para pensar no que nós estamos falando. Conversando há pouco tempo com um colega espírita lá do André Luiz, que trabalha no CVV, né, no Centro de Valorização da Vida, e aí eu fiquei muito entusiasmado para saber, né, como é que era o trabalho, fiz várias perguntas, né? Aí eu falei assim, mas como é que vocês fazem? Vocês fazem aconselhamento, vocês dão dica, né? O que a pessoa deve fazer, o que não deve fazer e tal. Ele falou assim, na maioria das vezes a gente repete o que a pessoa está falando. Eu falei, como repete? Para ela ouvir o que ela está falando. O que ela fala, mas ela não está prestando atenção naquelas coisas. E quando ela fala, não, mas eu estou falando isso, é mesmo, né? E aí ela passa a meditar sobre, muitas das vezes, o vazio daquele sentimento, né? Do quanto nós temos de coisas positivas que deveríamos dar graças, deveríamos agradecer o tempo inteiro, e como muitas das vezes nós nos desequilibramos, como disse o Cristo, né? Referindo-se aos fariseus, como nós engasgamos com o mosquito, né? E muitas das vezes engolimos um camelo. Nesse caso específico, nós temos um camelo de coisas boas acontecendo na nossa vida, e às vezes um mosquitinho, um aborrecimento, uma intercorrência que não nos foi satisfatória, já serve para uma irritação o dia inteiro, às vezes a semana, às vezes anos e anos e anos, cultivando aquele aborrecimento, né? Então, prestarmos atenção no que nós estamos fazendo e pensando, né? Então, é o que ele falou aqui, prazer, o que o São Luís falou, prazer de denegrir na maioria das vezes. Neste último caso, é uma maldade, continua São Luís. No primeiro é um dever, ou seja, todas as vezes que nós estamos fazendo um comentário com uma finalidade de denegrir alguém, nós estamos cometendo uma maldade. Uma maldade. Porque muita gente diz assim, mas eu sou bom, eu tenho certeza que quando eu desencarnar eu vou para o céu. Não é? Quando a espírita não fala céu, fala o quê? Nosso lar. Né? Tenho certeza que eu não faço mal a ninguém. Né? Ó, hoje eu vou deixar meio triste, né? Já tem duas coisas aqui, a omissão que acaba se transformando no mal, e também todas as vezes que nós agimos assim, né? Realçando de alguma maneira o lado negativo de alguém. Nós estamos cometendo uma maldade. Claro que isso não deve deixar a gente depressivo, né? Nosso irmão falou, o espírito é alegre, né? Mas identificar o mal em nós, né? Aliás, Joana de Ângeles faz um estudo muito interessante, dizendo dessas duas polaridades, né? No livro Em Busca do Amor, né? Acho que é Em Busca do Amor, que existem essas duas polaridades, a parte angelical e a parte do mal dentro de nós. Ela até cita uma obra chamada Dr. Jekyll e Hyde, né? Que era um caso, né? Um romance onde o Dr. Jekyll, quando estava, né, atendendo, quando estava na sua personalidade de médico, ele era maravilhoso, atencioso, caridoso e tal. Só que ele, de vez em quando, assumia uma subpersonalidade chamada Hyde, e ele virava um monstro, onde ele cometia atrocidades. Então, o nome é Em Busca da Verdade. Agora lembrei do nome do livro. Então, ela faz essa conexão, né, que nós temos que também olhar esse nosso lado
de maldade, não com baixa autoestima. Nós não devemos ficar depressivos nem tristes com isso, né? Porque, naturalmente, quando a gente tem um órgão doente, né? A gente tem um órgão, qualquer que seja ele, nós temos o fígado doente, a gente vai ficar chateado, triste, né? E muito pelo contrário, vamos bombardear mais ele ainda, né? Com coisas que possam agredi-lo. Não, a gente vai ter uma atitude carinhosa com esse órgão doente, qualquer que seja. E todo o organismo, inclusive, faz isso, né? Todos os outros órgãos trabalham de forma harmônica para tentar equilibrar aquele órgão doente. Então, assim também com relação às nossas imperfeições, nós temos que trabalhar, né, com todo o carinho do mundo, quando nós identificamos uma coisa como essa, para naturalmente ir transformando aquela parte não sã numa parte luminosa, ir transformando pouco a pouco. Embora a tônica aqui do início dos nossos trabalhos tenha focado a questão do aproveitamento do tempo, a gente também não pode ter pressa, né? Nesse sentido da angelitude imediata, né? Alguns confrades espíritas têm a síndrome da angelitude imediata, né? Ou da perfeição imediata, o SPI, né? Não pode ter. Pouco a pouco, devagarzinho, né? Por quê? Senão nós vamos cair numa espécie de tristeza, porque nós vamos nos frustrar. Todas as vezes que a gente cria uma expectativa exagerada, seja com os outros, seja com nós mesmos, nós temos uma grande chance de nos decepcionar, seja com os outros, seja com nós mesmos, né? Então, quando identificou, falou, isso mesmo. Aliás, isso é a melhor definição de humildade que nós poderemos ter, né? Porque muita gente confunde, acha que humildade é aquela pessoa passiva, aquela pessoa que aceita tudo, né? O subserviente, o submisso. E nós já vimos aqui que não é isso. São Luís já está dizendo que não é essa postura. O Cristo, que é o nosso modelo e guia, nunca foi assim, né? Então, humildade é nós termos o conhecimento integral de tudo aquilo que nós temos em termos de valor positivo, né? Quando a gente diz assim, por exemplo, eu sei falar em público, é uma qualidade, não é? Qualidade. Eu sei que na próxima vez que eu vier, ninguém de vocês vai estar aqui, vai ter um outro grupo, né? O pessoal já vai ver meu nome e não vai vir, mas enfim, alguma coisinha eu sei falar, não é? A outra pessoa sabe escrever, a outra pessoa sabe cantar. Vocês cantaram muito bem, né? E não é porque a maioria é mulher que eu estou puxando, não, é verdade, vocês cantaram muito bem. Então tem o dom da voz, outros têm um dom da culinária, não é? Cada um tem o seu dom. Então você, outros da paciência, como falou nosso irmão, com relação às mães, né? Que são, segundo também o livro dos Espíritos, né? O exemplo mais marcante, mais cristalino e mais materializado do que é o amor incondicional na Terra, não é? O livro dos Espíritos fala isso. Então, olha, eu sou paciente, não é? Então, humildade é ter plena consciência das nossas qualidades, mas ao mesmo tempo das nossas imperfeições. Olha, eu tenho dificuldade nessa área, por exemplo, eu falo mal dos outros. Eu gosto de fazer uma fofoquinha. Eu tenho uma tendência a ver aquele programa que passa de noite, que fica lá vendo o pessoal andando para lá e para cá, indo no banheiro, tomar banho. Não consigo. Mas vai, calma, a regeneração não vai ter, podem ficar tranquilos. Pode ficar tranquilo que vai acabar, né? Mas é uma tendência, né? A gente observar com tranquilidade as nossas tendências e imperfeições, mas também. Então, quando a gente tem essa plena consciência, a gente fica em paz. Por quê? Porque a gente não cria ilusão. O Maya, né, dos orientais, Maya, a grande ilusão, a gente achar que a gente já está no estágio tal, ou também que a gente é uma porcaria. Não é porcaria, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos todas as potencialidades. O Cristo afirmou, vós sois deuses,
tudo aquilo que eu faço, vós também fareis um dia. Aliás, até muito mais. Não é? Então, como é que a gente vai ter essa noção de indignidade, né? Como teve o filho pródigo? Ah, eu não sou digno, Senhor. Né? O filho pródigo, quando cai em si, ele entra nessa depressão, né? Ele se acha indigno de voltar à casa do pai na forma de filho, né? Então, a gente não pode deixar que essa condição psicológica tome conta das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, absolutamente. Nós somos seres, né, que estamos nessa trajetória. Começamos simples e ignorantes, já adquirimos uma série de valores intelectuais e também morais, mas tem um caminho imenso. Estamos num processo e ninguém exige demais ou mais do que nós podemos dar. Quando a gente escorrega e cai e faz uma besteira, vocês acham que o nosso benfeitor espiritual, que Jesus, a própria divindade, vai dizer assim: ah, tá vendo, meu filho não podia ter caído assim, né, e tal, eu tinha tanta expectativa nele? Nada, eles sabem exatamente aquilo que a gente pode dar. E essas fraquezas, essas fragilidades, essas tendências fazem parte ainda do nosso repertório, do nosso modus operandi, não é? Agora, isso não vai fazer com que nós também não fiquemos satisfeitos com os nossos equívocos, né? É dar, como diz Kardec, né? Foi muito bem citado aqui, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírito, né? Pela sua transformação moral, mas que é lenta, que é gradual, pelo esforço, não é? Pelo esforço que ele empreende em dominar as suas más inclinações, não é? Então, naturalmente, também essa maledicência faz parte das más inclinações. Continua São Luís: a censura que alguém faça a outrem deve ser dirigida também a si, procurando saber se também não a merece. Quando nós dizemos, fulano é vaidoso, né? Não é como fulano é vaidoso? Aliás, tinha um dirigente na Federação Espírita que ele só andava assim, entrava em todas as sessões, assim. Aí quando ele passava, todo mundo cumprimentava, né? E tal, como vai? Aí quando ele saía, tá vendo? Metido, né? Fica todo mundo assim, né? E tal. Aliás, esse não é o verdadeiro amigo. Você sabe qual é o verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade na frente e nos defende pelas costas. Esse é o falso amigo, né? Que fica chaleirando a gente pela frente e pelas costas fala mal, né? Então todo mundo ficava falando, né? Aí um dia, depois passado alguns meses e tal, esse senhor fala assim: ó, vocês desculpem, hoje eu não vou poder fazer a palestra porque eu tenho um problema na coluna, que eu tenho que ficar o tempo todo nessa posição, porque senão, né? Aí todo mundo diz, o problema era na coluna, né? Não era no ego. Né? Isso é transferência, projeção, né? Como nós temos, né, arrogância, prepotência e tal, a gente, como é difícil de lidar com essa situação, então a gente projeta em alguém, joga, né, para fora. E naturalmente, enquanto a gente está fazendo isso, a gente está se distraindo das nossas verdadeiras necessidades evolutivas, né? Então, para falar de alguém, a gente teria que ter moral. Teria que ter moral para falar de alguém. Pelo menos naquela área, né? Naquela área a gente teria que ter moral. Como no caso de Gandhi, né? Vocês conhecem a história de Gandhi com açúcar? Mas o rapazinho, aliás, uma mãe foi procurar o Gandhi, Mahatma Gandhi, né, da Índia, né? Foi procurar pedindo para que aquele grande mestre espiritual aconselhasse o seu filho a emagrecer, porque ele já estava muito obeso e estava com problema de diabetes, etc. Né? E aí levou um tempo para conseguir chegar até o Gandhi, né? Quando chegou, ela falou assim: por favor, Mahatma, o senhor poderia aconselhar meu filho a não comer tanto açúcar, tanto doce, porque ele está ficando diabético, e mesmo assim, mesmo sabendo, ele não consegue, e eu tenho certeza que a sua solicitação funcionará como se fosse um mandamento divino, tenho certeza que ele vai obedecer.
Gandhi olhou para a mulher, olhou para o filho e disse assim: a senhora poderia voltar daqui a 3 meses? Ela ficou espantada, ficou chateada. 3 meses? Mais uma ordem de um espírito desse, uma solicitação de um espírito desse, é uma ordem, né? Aí ela baixou a cabeça, voltou para a cidadezinha dela. 3 meses depois ela voltou. E aí, quando ela foi se aproximando e fez a reverência, quando ela já ia falar com ele, falou: não, eu já sei. Vem cá, menino. Aí chamou o menino e falou assim: por favor, não faça isso com o seu corpo, você está se destruindo. Aí começou o aconselhamento terno, né? Firme, mas amoroso. Não faça isso, você está trazendo preocupação para sua mãe, amanhã você vai ter doenças sérias e tal. Aí o garoto ficou olhando para ele assim, né? Você me promete, né? Ah, prometo. Aí o garoto acabou aceitando e naturalmente o Gandhi conseguiu. Mas a mulher ficou meio, né, chateada. Ela não entendeu direito. Me desculpa, mas eu podia fazer uma pergunta para a senhora? Eu falei: claro. Eu sou uma mulher pobre, muito pobre. Eu vivo naturalmente de lavar as roupas da minha comunidade, e eu tive que lavar uma quantidade imensa de roupas para poder comprar passagem para transpor esses quase 700 quilômetros da minha cidade até aqui. Eu vim há 3 meses atrás, né? E pedi para o senhor fazer isso que o senhor fez agora. Por que o senhor não fez há 3 meses atrás? Ele falou: ah, minha filha, porque há 3 meses atrás eu comi açúcar. Eu comia açúcar. Como é que eu ia aconselhar seu filho a não comer se eu comia? Eu pedi esse prazo para largar o açúcar para ter moral. Já pensou? Graças a Deus que é o Gandhi, né? Já pensou se fosse com a gente? Hein? Se a gente fizesse isso, tivesse isso como norma de conduta, a gente ia ficar mudo, não é? Mudo, completamente em silêncio. Bom, e tem uma outra pergunta que Kardec faz, desenvolvendo ainda esse tema, né? Também no Evangelho, que é a pergunta, o tópico 20 desse capítulo 10. E observar as imperfeições dos outros, mesmo que nós não a divulguemos, a gente pode fazer isso? Observar? A resposta: tudo depende da intenção. Disse São Luís. Depende da intenção. Certamente não é proibido que se veja o mal. O erro está em fazê-lo para denegrir o próximo, desacreditando-o sem necessidade. Muitos o fazem com o sentimento de malevolência e satisfação em pegar os outros em satisfação em pegar as faltas alheias, né? Então, vejam só, né? O estudo sistematizado, nós temos na doutrina espírita, né? O estudo sistematizado, o ESD, né? Da doutrina espírita. Mas a questão 919 do Livro dos Espíritos diz que nós temos que fazer um estudo sistematizado de nós mesmos, né? Qual o meio mais prático e eficaz de nós evoluirmos na Terra e vencermos as tendências ao mal, né? As nossas tendências ao erro, ao equívoco, etc. Questão 919, né? E a resposta: um sábio da antiguidade já falou disso: ó homem, conhece-te a ti mesmo. Então, como é que a gente vai saber se a gente está agindo bem ou não num caso como esse? Quando a gente fala de alguém, nós temos, como diz São Luís, que conhecer o quê? Qual é a nossa intenção? O porquê que a gente está fazendo mal, né? Se nós temos uma satisfação em fazer isso, nós já sabemos que essa é uma exteriorização de uma imperfeição, não é? Nós ficamos felizes em falar de alguém. Por que nós ficamos felizes? Né? Nós temos que fazer sempre essa pergunta: por que eu ajo assim? Aliás, tem um psicólogo espírita que diz assim: você sempre tem que perguntar por que você tem o sentimento por trás do sentimento. Por exemplo, eu estou com raiva, né?
Aí muitas das pessoas, então, tem que perguntar por que eu tenho raiva? Não, qual é o sentimento que está por trás da raiva? Porque a raiva já é uma exteriorização. Por trás da raiva pode ter a inveja, né? Pode ter o ciúme, pode ter uma série de outros sentimentos que estão escondidos na nossa intimidade e que estão naturalmente impulsionando aquela reação orgânica e emocional da raiva, por exemplo. Então, se a gente não descobrir qual é a nossa intenção primordial, como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai se melhorar gradualmente, né? Se esforçar, como disse Kardec, para ser um verdadeiro espírita, se a gente nem sabe qual é a nossa intenção, se a gente está muito preocupado em saber qual é a intenção do outro e não a nossa. Como disse o Cristo, se nós estamos focados apenas no cisco alheio e não estamos nem um pouco preocupados na trave que está obnubilando a nossa própria visão, nós não vamos fazer esse exercício. E vamos, como disse o nosso irmão, chegar no plano espiritual, né? Falando, mas eu não sabia, né? Como não sabia? Quantas vezes você leu a questão 919? Leu, e o orador é pior, né? O orador repete ainda para os outros, né? Quer dizer que você prescrevia o remédio e não tomava, né? Olha a responsabilidade da gente, maior ainda, né? Enfim, então temos que descobrir qual é basicamente a nossa intenção, que às vezes é inveja, né? Às vezes é inveja. Por exemplo, eu soube de um caso, eu gosto de contar esses casos, e é tudo de espírita, O cara comprou um carro novo. O cara, não sei porquê. É porque o nosso meio, né? Que a gente convive, né? O cara comprou um carro, né? Aí o nosso compadre espírita foi lá e ele falou assim: nossa, carro importado, né? Bonito, é caro esse carro. Ele falou: pois é, eu juntei um dinheirinho, né? E tal, mas na sua profissão dá para juntar? Eu juntei o nome do. É bonito o seu carro é muito bonito. Obrigado. Tá. Você sabia que é o mais roubado aqui na cidade? Cuidado, hein? Já fez seguro? Né? Às vezes a gente não sabe, não é? Aliás, a inveja é um dos sentimentos que a gente menos tem coragem de admitir pra gente. É um dos que a gente menos tem. Às vezes a gente fala assim da boca para fora: eu sou orgulhoso mesmo, né? Eu sou vaidoso e tal. Mas a inveja é extremamente difícil da gente. E quando a gente estuda com imparcialidade, sem esse peso, a gente não vai ter nenhum problema em visualizar esse tipo de dificuldade, até porque nenhum sentimento é ruim. Questão 907 do Livro dos Espíritos. Nenhuma paixão, nenhum vício, nenhum sentimento na essência, na base, ele é ruim. Os espíritos dizem que o problema é o que acresce, é a dimensão que aquilo acaba ganhando pela nossa incapacidade de dominar aquele cavalo chucro, de não botar rédea. Aí aquilo vai ganhando uma dimensão daqui a pouco a gente não consegue mais controlar. Não é? Mas, por exemplo, a inveja, a mesma inveja, né? Esse nosso confrade, ele trabalhava mais, né? Se ele transformasse aquilo em admiração, eu falei: eu vou comprar um carro desse também, vou trabalhar mais e vou comprar um carro desse. Admirar a expressão do outro, qualquer que seja. Aliás, essa é uma característica. Quem quer entrar aqui na regeneração, levanta a mão, por favor. Ninguém quer entrar na regeneração? Só uma? Entrar aqui no planeta de regeneração? Todo mundo quer, né? Então, vai uma dica: uma das características ditas pela espiritualidade para o espírito regenerado é admirar e exaltar as virtudes alheias. Né? É a pessoa que está fazendo um trabalho na casa espírita, como você fez, está fazendo um trabalho muito bom. Parabéns, né? Continue. É o estímulo, porque o Cristo fazia isso o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, fazia e faz, né? A gente fala fazia quando ele estava entre nós,
Mas mesmo na dimensão celestial onde ele continua estimulando todos os habitantes que estão subordinados à sua governança, né? Ao seu mando absolutamente terno e amoroso. Ele estimula o tempo inteiro. A própria reencarnação é um exemplo, né? Se a gente tivesse que pagar, resgatar, como muita gente usa, né? O termo, a gente tem a encarnação serve para pagar, resgatar e etc. Se a gente tivesse que realmente pagar e resgatar tudo numa encarnação, a gente não conseguiria nem se mexer. Mas a coisa é alongada, a lei de misericórdia, né? Vai alongando, vai diminuindo, né? A longo prazo, né? Igual a Casa Bahia. Bota lá 36, a pessoa desencarna e a dívida continua. O carnezinho, né? Continua o carnezinho. Imagina o nosso carnê, né? 500 encarnações. Já pensou? Da Casa Bahia, lá do plano espiritual. O quanto, né? Então, se não entrasse, por isso que o capítulo, né, do Livro dos Espíritos, que fala da lei de justiça, coloca o amor e a caridade juntos. No singular, que a gente não percebe, né? Lei de justiça, amor e caridade. No singular, é uma lei só. Não são 3 leis. É uma só. Né? Então, o amor e caridade do Pai permeia todas as nossas possibilidades. Então, nós temos que acreditar nisso e exaltar, né? Tem uma historinha. Posso contar mais uma historinha? Acho que é do Humberto de Campos. Vê se você me corrige. Que Jesus e os discípulos passaram pela estrada, né? E encontraram a carniça de um cachorro morto. Conhece essa história? Aí os discípulos ficaram absolutamente, né, chateados com aquilo, começaram a reclamar, que coisa horrível, como fede, como é que deixa no caminho, né? Por que não enterraram? Porque também a gente projeta, né? A gente não faz, mas fica reclamando dos outros que não fazem. É o político, é não sei quem, né? Todo mundo devia fazer, menos a gente. E eles também começaram a reclamar de tudo, e Jesus olhando para aquela carcaça, para aquela carniça, e olhou. Quando todos pararam de reclamar, olharam para ele e ele disse assim: mas que belos dentes tinha este animal. Conseguiu olhar belos dentes numa carniça, né? Dando a lição de que todos nós, não vou chamar ninguém de carniça, então, ainda mais hoje no Dia Internacional das Mulheres, não vou falar isso, né? Mas todos nós temos tantas coisas bonitas para serem valorizadas, para serem estimuladas, né? Para serem exteriorizadas, trazidas à tona, à superfície, né? Por que nós seremos aqueles que trabalhemos contra? Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma advertência: ai daquele que trabalhar para alimentar a discórdia, a cisânia no movimento. Ai daquele que vier trazer tumulto, que vier desvalorizar o ser humano dentro do movimento espírita ou fora dele. Ai daquele, né? A responsabilidade de nós termos tantas manifestações, porque nós estamos sempre recebendo tantas manifestações espirituais dos amigos, né? Nos estimulando, trazendo mensagens, poesias e etc. E na hora de distribuir isso, nós funcionamos como aquela parábola do credor incompassivo, né? Nós saímos cobrando dos outros e querendo receber tudo, e na hora das outras pessoas não tendo a mesma complacência, não tendo a mesma indulgência que nós tanto adoramos receber. Então isso é uma grande injustiça, né? E a pergunta 903 do Livro dos Espíritos, a gente falou do Evangelho, né? Mas a questão 903 vai tratar exatamente do mesmo assunto, num enfoque um pouco diferente de São Luís, mas bem parecido, né? A 903 diz mais ou menos assim, né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Ele deve se sentir culpado, né, nessa avaliação? Resposta: incorre em grande culpa, olha o adjetivo, em grande culpa, se o fizer para os criticar e divulgar.
Por que será faltar com a caridade? Por que será faltar com a caridade? Uma outra questão do Livro dos Espíritos, questão 886, né? Quando Kardec pergunta como é que Jesus entende a caridade, não é como eu, como nosso irmão, não é como você, como o governador espiritual do planeta, aquele que é o representante, né, maior da própria divindade entre nós, como Jesus entende a caridade? E a resposta ela é dividida em 3 esferas que se intercomunicam, né? Primeiro, bondade, benevolência para com todos. Indulgência, olha aí, para com as imperfeições. E perdão das ofensas. Então, a indulgência é uma vertente desse tripé importantíssimo da caridade. Então, todas as vezes que nós não agimos com indulgência, com a aceitação do outro exatamente como ele é, nós estamos faltando com a caridade. Então, naturalmente, isso é uma coisa absolutamente séria para nós. Por quê? Porque, naturalmente, isso vai nos ser também apontado. Como nós poderíamos ter aproveitado, né, aquele pequeno grão, aquele pequeno arbustozinho em crescimento e ter regado com estímulo, mesmo com advertência fraterna, como disse São Luís, né? Fazer isso com parcimônia, com equilíbrio, né? Tentando diminuir os males exteriorizados pela outra pessoa, e muitas das vezes a gente não fala nem diretamente. Já viram como é que é? Após, vou dar um exemplo assim que eu acho que pega bem. Após uma reunião de condomínio, um bom exemplo, né? A reunião de condomínio é um bom exemplo de exercício de indulgência, não é? Não sei com vocês, mas para mim é um ótimo exercício, né? Então, depois de uma reunião de condomínio, como é que fica a situação, né? Uma panelinha tal, falando da outra panelinha tal, né? Falando, não, mas o síndico está levando, não é possível, viu o carro, trocou de carro, né? Não é o mesmo da outra história, não, né? Mas, enfim, aí fica aquela coisa, né, crescendo, e um grupo contra o outro, né? Então, exercitar, né, verdadeiramente a forma cristã de ser nessas situações é que nós deveremos ser cobrados, né? Porque, como disse o nosso irmão, que fazemos de diferente dos outros se agimos absolutamente de forma igualitária, consentânea com a atitude de todo mundo, como disse o Cristo? Isso aí os fariseus e os publicanos, que vocês tanto criticam, ele não estava criticando, né? Mas ele estava dizendo, vocês ficam criticando os publicanos, os cobradores de impostos, mas vocês fazem do mesmo jeito. Então não tem naturalmente moral nenhuma para falar de quem quer que seja. Em Mateus 15:11 nós vamos encontrar o Cristo advertindo: o que contamina o homem não é o que entra na boca, e sim o que sai dela. Não vamos avaliar isso aqui de forma literal e entrar na primeira churrascaria daí da esquina, né? Não é bem assim, não é literal, não, né? Que vamos poder comer tudo então? Não é essa, né? Ele está querendo fazer uma metáfora com relação àquilo que a gente fala, que acaba, quando fala que contaminando o homem, os excessos que a gente coloca para dentro através da boca vão contaminar o corpo do homem ou da mulher, né? Vão contaminar o corpo, mas o que vai contaminar verdadeiramente o espírito, o que ele vai levar para a eternidade, é aquilo que ele exterioriza através da boca, através do bom, né? Bom dizer é o bem dizer, né? Falar bem é o bem dizer, ou o mal dizer. Então a fofoca, agora vamos falar diretamente, a fofoca é um vício verbal com conotações afetivas. Por quê? Porque normalmente a gente fala mal de alguém que tem alguma importância na nossa vida, né? Alguém que nos abandonou, por exemplo, né?
qualquer que seja a pessoa, né? Qualquer que seja a relação. A pessoa nos abandonou, pode ser um amigo, né? Não precisa ser um cônjuge, não. Um amigo que nos abandonou. Então a gente tem uma tendência natural, né? Que a gente está ferido no coração, magoado com aquele abandono, e naturalmente a gente vai tentar, de alguma maneira, né, exteriorizar essa nossa mágoa. Muitas das vezes é pela maledicência, né? Às vezes a gente não fala, mas quando a pessoa tropeça e cai, a gente fala, ah, viu? Tá bom? Viu? Por isso. Por isso, né? Tem um problema financeiro, né? Ou então casou com outra mulher e se deu mal, né? Viu? Isso que dá. É a lei de causa e efeito se fazendo, né? Nessa hora a gente não tem nem misericórdia nem amor, só tem justiça, né? Ah, tá vendo? Está colhendo o que plantou, né? Então tem satisfação, viram? Do lado do Hyde da gente, né? Jack e o Hyde. Todas as vezes que a gente se satisfaz de alguma maneira com o mal que acomete alguém, nós estamos fazendo mal. Pelo menos deixando que ele, né, contamine os nossos sentimentos, as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então é um vício verbal com conotações afetivas. É um hábito moral nocivo de dar valor ao que não é importante ou de tirar importância do que é valorizado nas pessoas. Normalmente, quando a gente fala mal, a gente está dando importância para algo que não é importante. Porque se há uma imperfeição, nós não temos as nossas. Ah, mas não são parecidas com as nossas. Ou são maiores do que a... Quem pode aquilatar isso? Quem pode avaliar que aquela, né? Aquela história do Chico com os jogadores de bilhar, né? Vocês conhecem, né? Os caras jogando bilhar, né? O Chico passou para o trabalho, as pessoas estavam jogando, 4 pessoas jogando bilhar. Ele voltou do trabalho, elas estavam jogando bilhar. Voltou para o centro, né? Foi para o centro, elas continuavam. Voltou de madrugada do centro, as pessoas estavam jogando bilhar, e ele balançou a cabeça. Aí o Emmanuel falou: tem algum problema, Chico? O Emmanuel era maravilhoso. Olha, eu vou te contar com um determinado guia, né? A gente não precisa de obsessor, né? Aí o Emmanuel apareceu e falou: algum problema, Chico? Não, coitados dos nossos companheiros, né? Coitados por quê? Ah, porque eles passaram o dia aí desperdiçando tempo, né? E tal, jogando bilhar. Ele falou assim, o Emmanuel falou assim: mas eu não estou vendo, não estou conseguindo ver a toga de juiz em você, né? Como é que você está julgando esses nossos companheiros? Ah, mas não é, porque sempre os espíritos manifestam a perda do tempo como uma das grandes, né, causas de sofrimento na espiritualidade. Claro que eles vão sofrer. E o Emmanuel disse assim: você não sabe nada. Esses nossos companheiros eram salteadores de estradas. E não apenas assaltavam, como tinham prazer em matar as vítimas após o roubo. Hoje em dia eles estão tendo prazer em matar bolinhas. Bola 7 na caçapa do canto. Então eles estão fazendo um progresso imenso. Talvez estejam fazendo mais do que você, Chico, nessa encarnação, né? Sem graça, né? Então, como a gente não deve absolutamente, né, achar que a outra pessoa tem mais imperfeições do que a gente, nós não sabemos, né? E canalizar todo o tempo do mundo. Aliás, o Chico tem essa advertência no Evangelho, né? Evangelho de Chico Xavier, do Bacelli. O Chico fala isso, né? Exatamente, que ao longo de tantos anos, atendendo tantas pessoas, ele nunca viu ninguém pior do que ele. Aliás, nunca quis modificar ninguém, sempre aceitou todo mundo como era, tendo como obrigação e dever ele mesmo tentar ser melhor a cada dia, mas não tentando violentar o livre-arbítrio de ninguém. Então, né, é a aceitação do outro, é uma caridade muito grande, né? Na base dessa atitude, da atitude da maledicência, nós temos aqueles sentimentos que eu falei que estão por trás, né? Por que a gente fala mal? Normalmente, tá? Sem generalizar, ou é ciúme, ou é orgulho, escassez de autoestima, como a pessoa está fazendo muita coisa e a gente não está conseguindo, né?
está movimentando, está criando, está conseguindo multiplicar os seus talentos e nós estamos enterrando, né? Nós ficamos com baixa autoestima, então tentamos decepar as virtudes ou as conquistas ou as vitórias daquela pessoa. A cobiça, a inveja, a inconformação, o medo e o pessimismo. Todos esses sentimentos nós temos que avaliar em nós como sendo aquela intenção de São Luís. Por que nós estamos falando? A maledicência é uma chama vigorosa que pode incendiar ou destruir as melhores relações humanas, né? Porque depois que a gente verbaliza, depois que a gente coloca, como é que a gente vai, né, trazer de volta? Depois que a gente espalha, enquanto a gente está pensando é uma coisa, depois que nós verbalizamos, já existem veículos que podem difundir isso e levar inclusive para a pessoa, e ela vai saber que nós falamos aquilo dela. E muitas das vezes isso pode se transformar num problema de relacionamento, não apenas para essa encarnação, mas durante várias encarnações. Às vezes por uma falha que nós podemos achar que é uma bobagem, né? Falar um pouquinho mal, etc. 4 posturas que nós deveremos ter perante a fofoca ou a maledicência: oração, silêncio, trabalho e muito bom humor, em especial quando essa maledicência é direcionada para nós. Quando alguém está falando mal de nós, né, vamos tentar exercitar essas 4: oração, silêncio, não responder, porque muitas das vezes a gente quer se defender, né? Não, mas eu faço isso, fica se justificando. Não, mas eu fiz isso por causa daquilo, por causa daquilo. Mas também essa pessoa que está falando de mim, ela também tem, ó, isso, aquilo, né? A gente não quer só empatar, não, a gente quer sair de goleada. Não é? A gente quer sair de 4-1, 5-1, vai desfiando uma série de coisas que essa pessoa também tem, para tentar esconder o que muitas das vezes até pode ser verdade, né? O Chico mesmo dizia isso, né? Olha, se falam mal de mim, eu fico triste, mas eu ficaria muito mais triste se fosse eu a falar mal de alguém. E se falam mal de mim e não é verdade, eu não perco tempo com isso. Mas se falam de mim e é verdade, contra a verdade ninguém nada pode, né? A não ser eu mesmo aprender que aquilo é verdade e tentar me consertar. Conferir ao tempo o direito de recuperar o diamante da verdade atirado no lamaçal dos equívocos e da invigilância. A gente não precisa defender a nossa honra também, né? Deixa que o tempo vai fazer isso, vai mostrar se realmente aquilo não era verdade. Essa verdade vai aflorar em determinado momento. Nós não precisamos ficar chateados, né? Podemos ficar como Chico, tristes, né? Porque naturalmente é um mal que está naturalmente sendo levado, mas jamais magoados excessivamente ou deixarmos de fazer a nossa parte, né? Nesse momento importantíssimo de transição daquilo que o Cristo espera dos trabalhadores da última hora. Então, se desprezamos o que tem importância ou valorizamos o que não vale a pena, estamos inseridos no nocivo capítulo da fofoca. Então, busquemos sempre o lado positivo de todas as situações e de todas as pessoas. Uma prece, uma música, aliás, né? Uma prece música de Paramahansa Yogananda diz assim: vou mergulhar no oceano do teu ser em busca de pérolas de amor. Se eu não as encontrar, não vou responsabilizar o vosso mar. Fui eu mesmo que não soube procurar. Que Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre.